Olá, Pai seja convosco. Seja muito bem-vindo ao nosso canal de aconselhamento familiar. É um prazer tê-lo aqui. A jornada com Cristo nos ensina que o empenho e dedicação são o segredo do sucesso. Agradeço por escolher estar conosco. Encorajo você a se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo valioso. Hoje exploraremos o capítulo 1, lembrando sempre da importância do diálogo contínuo. Verifique outros temas em nosso canal, siga até o final do vídeo e tenha uma excelente aula. Na introdução do capítulo 1, sobre a diferença fundamental entre amor e paixão, mergulhamos nas nuances desses sentimentos complexos que permeiam os relacionamentos. Destacamos a importância de discernir entre o amor, caracterizado por um elemento divino de sacrifício e autonegação, e a paixão, que muitas vezes é impulsionada pelo interesse próprio e egoísmo. Ao abordar essa distinção, a narrativa explora a ideia de que o amor, na sua essência mais pura, é um comprometimento que vai além do eu, envolvendo a disposição de se sacrificar em prol do outro. Contrapondo isso, a paixão é apresentada como uma faísca que, embora possa incendiar os corações, pode carecer do altruísmo necessário para sustentar um relacionamento a longo prazo. Essa compreensão é estabelecida como fundamental para a construção de relacionamentos duradouros e saudáveis, onde o compromisso e a entrega mútua formam a base sólida. A narrativa busca não apenas elucidar a diferença conceitual, mas também fornecer insights práticos sobre como cultivar o verdadeiro amor em meio às complexidades das relações interpessoais. No tópico Desafios do namoro secular, o título Perigos do namoro nos moldes seculares busca chamar a atenção para os riscos inerentes ao envolvimento romântico fora dos padrões divinos. A narrativa destaca a necessidade de analisar criticamente o namoro secular, enfatizando as potenciais consequências prejudiciais que podem surgir desse tipo de abordagem. A descrição explora o alerta sobre os perigos associados ao afastamento dos princípios divinos no contexto do namoro. Além disso, o texto ressalta a importância de compreender a visão de Deus sobre os relacionamentos, sublinhando a necessidade de uma abordagem comprometida e centrada nos valores espirituais. Ao abordar esse tema, a narrativa visa orientar os leitores para uma reflexão profunda sobre a importância de alinhar suas vidas românticas com os princípios divinos, buscando, assim, construir relacionamentos sólidos e fundamentados em uma base espiritual duradoura. No segmento Propósito do Noivado Cristão, o título Noivado Cristão e Compromisso destaca a relevância dessa fase como um período de estabelecimento de compromissos sólidos e preparação cuidadosa para o casamento. A narrativa explora a natureza crucial do noivado, indo além de um simples estágio pré-matrimonial. A descrição aprofunda o conceito, destacando a importância de resolver problemas individuais durante o noivado. Além disso, ressalta a necessidade de adquirir conhecimento e compreensão dos princípios fundamentais para uma união bem-sucedida. Ao se debruçar sobre esses aspectos, busca-se orientar os leitores sobre a seriedade e o propósito do noivado cristão. Ao abordar o tema, a narrativa oferece insights sobre como esse período não é apenas uma formalidade, mas uma etapa crucial na construção de alicerces sólidos para um casamento duradouro. A ênfase está na preparação espiritual, emocional e prática que o noivado proporciona, visando a formação de relacionamentos fundamentados na fé e no compromisso cristão. No segmento Responsabilidades Internas no Casamento, o título Internos x Externos, desvendando os desafios propõe uma análise profunda sobre as dinâmicas matrimoniais. A narrativa ressalta uma perspectiva essencial: os maiores desafios enfrentados pelos casais estão enraizados internamente, não sendo influenciados por fatores externos. A descrição enfatiza a analogia das fases ou estações do casamento como uma ferramenta crucial para compreender e enfrentar esses desafios internos. Explora-se a ideia de que, assim como as estações do ano, os relacionamentos matrimoniais passam por diferentes fases. A compreensão dessas fases é vital para a estabilidade e fortalecimento do vínculo conjugal. Ao adentrar essa temática, a narrativa busca transmitir aos leitores a importância de olhar para dentro do relacionamento, identificando as questões que podem surgir em diferentes etapas. A abordagem visa encorajar a autorreflexão e o diálogo aberto entre os cônjuges, promovendo uma compreensão mais profunda das complexidades internas do casamento e, assim, facilitando a construção de uma união sólida e duradoura.
No segmento Sucesso do casamento e atitudes comuns, o título Atitudes comuns em casamentos bem-sucedidos indica uma abordagem centrada nas práticas compartilhadas por casais que alcançaram sucesso matrimonial. A descrição destaca a conclusão de que o êxito ou fracasso do casamento está diretamente relacionado à disposição dos cônjuges em dedicar esforços para preservar a união. A narrativa explora as atitudes comuns identificadas em casamentos bem-sucedidos, enfatizando a importância vital da vontade mútua. Detalhes sobre essas atitudes são fornecidos para oferecer uma visão mais clara e prática. Isso pode incluir elementos como comunicação efetiva, respeito mútuo, comprometimento contínuo e a capacidade de superar desafios juntos. O texto busca transmitir a mensagem de que a base do sucesso conjugal reside na colaboração ativa e intencional dos parceiros. Ao destacar essas atitudes comuns, a narrativa incentiva os leitores a refletirem sobre sua própria disposição em adotar esses princípios, fomentando uma mentalidade de parceria e a construção de um casamento sólido e duradouro. No tópico Estratégias para manter a chama do amor, o título Estratégias para uma união duradoura sinaliza a abordagem centrada em práticas concretas para preservar a vitalidade do amor. A descrição destaca a exploração de estratégias específicas, proporcionando aos leitores insights acionáveis para fortalecer a conexão emocional e física no relacionamento. Ao longo do texto, são detalhadas diferentes estratégias, desde gestos diários de carinho e surpresas até a introdução do conceito do Fundo Monetário da Paixão Eterna. Esse fundo é apresentado como uma reserva financeira dedicada a atividades que nutrem a relação, proporcionando aos casais oportunidades regulares de investir tempo de qualidade juntos. A narrativa busca transmitir a importância de práticas consistentes e intencionais para manter viva a chama do amor. Ao fornecer exemplos específicos e abordar aspectos tanto emocionais quanto físicos da intimidade, a descrição incentiva os leitores a considerarem essas estratégias como ferramentas valiosas para a construção e sustentação de uma união duradoura. No segmento As Estações do Casamento, Verão, o título Estações do Casamento, Verão evidencia a analogia das estações para ilustrar as diferentes fases do casamento. A descrição se aprofunda no conceito do verão, destacando emoções positivas como felicidade e satisfação que caracterizam essa fase. A narrativa explora também as atitudes construtivas recomendadas para fortalecer o relacionamento durante o verão do casamento. Essas ações incluem o compromisso em crescer juntos, a comunicação construtiva, a aceitação das diferenças e a busca constante por aprimoramento, seja por meio de participação em seminários, leitura de livros ou crescimento espiritual. Ao enfatizar que o verão representa o momento em que os sonhos do casal se concretizam e as realizações são celebradas, a descrição busca transmitir a importância de nutrir um clima de conforto, união e apoio mútuo. Dessa forma, ela ajuda a compreender o valor da estabilidade e satisfação na fase de verão do casamento. No trecho As Estações do Casamento, Outono, o título Estações do Casamento, Outono indica a continuidade da metáfora das estações para descrever as diferentes fases do casamento. A descrição aprofunda-se na fase do outono, destacando as emoções que a caracterizam, como medo e tristeza. Ao explorar o outono, a narrativa destaca a percepção de que algo está acontecendo no relacionamento, mas sem clareza sobre o que é. Essa estação é descrita como um período de desunião, onde os casais podem começar a sentir-se emocionalmente separados. O texto salienta a importância de enfrentar os problemas ao invés de se afastar, ressaltando que a fase de outono pode revelar questões não enfrentadas com honestidade. Ao alertar para os sinais de desunião e afastamento emocional, a descrição busca criar uma consciência sobre a necessidade de lidar proativamente com os desafios que surgem durante o outono do casamento. Dessa forma, ela contribui para a compreensão das dinâmicas e potenciais dificuldades nesta fase específica. No segmento As Estações do Casamento, Inverno, o título Estações do Casamento, Inverno indica uma continuação na exploração das fases do casamento, utilizando a metáfora das estações. A descrição aprofunda-se na fase do inverno, caracterizada por emoções negativas como dor e raiva. Durante o inverno do casamento, a narrativa analisa a presença dessas emoções desafiadoras, destacando a falta de comunicação e cumplicidade entre os cônjuges. A ênfase recai sobre a representação do casamento como algo distante, frio e áspero.
Nesse período, a comunicação pode ser substituída por discussões, e os cônjuges podem se sentir como se estivessem vivendo em ambientes separados. O texto ressalta a importância de superar o silêncio durante o inverno matrimonial para restabelecer a conexão e a intimidade. Ao enfatizar esses pontos, a descrição busca sensibilizar sobre os desafios específicos enfrentados pelos casais nessa fase, encorajando ações proativas para melhorar a qualidade do relacionamento. No segmento As Estações do Casamento, Primavera, o título Estações do Casamento, Primavera sugere uma fase mais otimista e rejuvenescedora do relacionamento, utilizando a metáfora das estações. A descrição enfatiza a conclusão dessa abordagem, destacando a primavera como símbolo de novos começos e renovação. Durante a primavera do casamento, o texto ressalta a importância de cultivar emoções positivas, como entusiasmo e alegria. Essa fase é caracterizada por um clima vital e afetuoso, representando um tempo de renovação e crescimento no relacionamento. Ações como planejar, comunicar-se e buscar ajuda quando necessário são mencionadas como elementos essenciais para construir um relacionamento abençoado, fundamentado nos princípios divinos. Essa descrição busca transmitir uma mensagem de esperança e incentivo, destacando que, mesmo após fases desafiadoras, o casamento pode florescer novamente. O foco na primavera sugere a possibilidade de superação e renovação, encorajando os casais a aplicar princípios construtivos em seu relacionamento. No segmento Teoria de Chapman, Dinâmica do Casamento, o título Teoria de Chapman, Dinâmica do Casamento sugere uma exploração mais profunda da abordagem de Gary Chapman em relação à dinâmica conjugal. A descrição destaca a introdução da teoria, enfocando as mudanças constantes no casamento. O texto ressalta a importância de compreender a dinâmica e as transições rápidas entre as estações mencionadas anteriormente. Gary Chapman propõe que o casamento está em constante evolução, e os casais podem passar rapidamente de uma estação para outra. Além disso, destaca-se a capacidade de escolher o tempo investido em cada estação, indicando que os cônjuges têm certo controle sobre a dinâmica de seu relacionamento. Essa descrição busca oferecer uma visão mais aprofundada da teoria de Chapman, enfatizando a ideia de que, ao compreender e gerenciar efetivamente as mudanças na dinâmica do casamento, os casais podem fortalecer sua união e criar relações mais resilientes e saudáveis. No segmento União no Casamento, Analogia Divina, o título Analogia Divina na União Conjugal sugere uma análise mais aprofundada da comparação entre o relacionamento conjugal e a união entre Cristo e sua Igreja. A descrição destaca a exploração dessa analogia, focando na importância de construir a intimidade plena, à semelhança de como Cristo atrai sua noiva por meio do sacrifício e entrega. O texto ressalta a ideia de que, assim como Cristo dedica-se de maneira sacrificial à sua igreja, os cônjuges devem encontrar na união conjugal um elemento divino de sacrifício e autonegação. A analogia divina oferece uma perspectiva espiritual sobre o amor no casamento, enfatizando a necessidade de compromisso, sacrifício e dedicação mútua para alcançar uma verdadeira intimidade. Essa exploração busca destacar como a compreensão da analogia divina pode impactar positivamente os relacionamentos matrimoniais, promovendo uma abordagem mais profunda e significativa em direção à construção da união e da intimidade duradoura. No segmento Família como Força Dinâmica, o título Família como Força Dinâmica sugere uma reflexão sobre o papel e a natureza da família, apresentando-a como uma força dinâmica criada por Deus para beneficiar as pessoas diariamente. A descrição destaca a introdução desse conceito, enfocando a visão bíblica sobre a família e seu papel crucial na ordem social, além de sua contribuição para evitar a anomia. O texto ressalta a ideia de que a família não é apenas um acordo de convivência, mas uma dinâmica estabelecida por Deus com o propósito de promover o bem-estar diário das pessoas. Ao apresentar a visão bíblica, destaca-se que a família vai além de simples relações interpessoais, sendo uma instituição divinamente ordenada. Nessa abordagem, a família é percebida como uma força que contribui para a harmonia social, prevenindo a anomia, a falta de normas sociais ou desordem. A ênfase na criação divina da família ressalta sua importância e papel central na vida das pessoas, conectando-se a valores e princípios fundamentais para uma sociedade saudável. No segmento Compromisso e Resiliência na União, o título sugere uma abordagem específica sobre o compromisso e a resiliência no contexto do relacionamento.
A descrição destaca a exploração do papel do compromisso na resiliência do relacionamento, colocando ênfase na importância de sacrificar individualidades em prol da união. O texto explora a ideia de que o compromisso desempenha um papel crucial na resiliência do relacionamento, sugerindo que a disposição de sacrificar certas características individuais pode fortalecer a união. A ênfase em valores como humildade, respeito e carinho destaca a importância desses elementos como fundamentais para a sustentação de uma relação resiliente. A narrativa pode abordar situações específicas em que o compromisso se mostra essencial para superar desafios, promovendo uma compreensão mais profunda sobre como a resiliência se manifesta na união. Ao focar em valores-chave, o texto ressalta a necessidade de cultivar uma mentalidade de sacrifício e solidariedade para fortalecer o relacionamento ao longo do tempo. No tópico Princípio da Unidade, Ensinamentos de Jesus, o título sugere uma investigação aprofundada sobre como Jesus ensinou e praticou o princípio da unidade, com foco especial em sua oração pelos discípulos antes do martírio. A descrição ressalta a análise desse princípio, destacando a relevância de os conselheiros matrimoniais serem exemplares vivos dessa unidade. A narrativa pode explorar as passagens bíblicas em que Jesus expressa esse princípio, como a oração registrada em João 17, 10, 12 e 21. Esse momento na vida de Jesus pode ser contextualizado para mostrar como ele enfatizou a importância da unidade entre seus seguidores. Destacar como os conselheiros matrimoniais podem aplicar esses ensinamentos, sendo modelos de unidade, é fundamental para conectar os princípios espirituais às práticas no aconselhamento. Ao discutir esse princípio, pode-se abordar a relevância da unidade não apenas na vida conjugal, mas também na atuação dos conselheiros como agentes facilitadores dessa harmonia. Essa abordagem conecta os ensinamentos de Jesus ao contexto prático do aconselhamento, enfatizando a importância de viver esses princípios na orientação matrimonial. No tópico Necessidade do compromisso diário no casamento, o título sugere uma análise aprofundada sobre como o compromisso diário é essencial para fortalecer o casamento. A descrição destaca a importância de reafirmar diariamente o sim dito no altar, sem reservas físicas e emocionais, visando manter a alegria e a plenitude do relacionamento. A narrativa pode explorar o conceito do compromisso diário como uma prática constante que vai além do momento da cerimônia. Pode-se abordar como esse compromisso influencia diretamente a qualidade da vida conjugal, promovendo a confiança e a estabilidade emocional. Ao discutir esse tópico, seria interessante trazer exemplos práticos de como os casais podem incorporar esse compromisso na rotina diária. Isso pode incluir gestos diários de carinho, comunicação aberta e atitudes que reforcem o comprometimento contínuo. Além disso, enfatizar como a ausência de reservas físicas e emocionais contribui para a construção de um relacionamento sólido e duradouro. Ao conectar o princípio do compromisso diário com situações cotidianas, a explicação se torna mais tangível e aplicável, proporcionando uma compreensão mais profunda da importância dessa prática no contexto matrimonial. No tópico Viver a vida conjugal com alegria, Ensinamentos bíblicos, o título sugere uma análise baseada em princípios bíblicos, destacando o livro de Cantares de Salomão como fonte de lições sobre viver a vida conjugal com alegria. A descrição ressalta a beleza do relacionamento ideal entre um homem e uma mulher casados, onde o amor é comparado a um vinho precioso. A narrativa pode aprofundar-se na análise do livro de Cantares de Salomão, identificando passagens específicas que ilustrem a alegoria do relacionamento matrimonial. Pode-se discutir como os ensinamentos contidos nesse livro refletem os valores fundamentais de um casamento saudável, como a alegria, o respeito mútuo e a celebração da intimidade. Ao explorar esse tema, seria interessante abordar como a metáfora do vinho no contexto bíblico representa não apenas prazer, mas também a maturidade e a qualidade do relacionamento. Pode-se destacar como a alegria no casamento não é apenas um estado emocional, mas uma expressão concreta de respeito, apreciação e comprometimento. Ademais, conectar esses ensinamentos bíblicos com situações práticas da vida moderna, oferecendo conselhos sobre como aplicar esses princípios no cotidiano, tornará a explicação mais relevante e acessível para o público. Essa abordagem permitirá que as pessoas compreendam melhor como viver a vida conjugal com alegria, fundamentada em ensinamentos bíblicos atemporais. No segmento Sementes Semeadas para o Futuro, o título sugere uma exploração sobre o plantio de sementes no contexto do casamento, com foco na aliança e redenção.
A descrição destaca a relevância de semear boas sementes no relacionamento matrimonial, apontando para a aliança e a redenção como objetivos fundamentais. A narrativa pode se aprofundar na metáfora das sementes, ressaltando que essas representam as ações, atitudes e investimentos que os cônjuges realizam diariamente. Ao abordar o tema da aliança, pode-se explorar como as sementes positivas, como o respeito, a comunicação eficaz e o comprometimento, contribuem para a construção de uma base sólida no casamento. Destacar a importância da consistência ao longo do tempo, assegurando que as sementes plantadas hoje gerem frutos saudáveis no futuro, reforça a ideia de investimento contínuo na relação. Quanto à redenção, a narrativa pode enfatizar como, mesmo diante de desafios e momentos difíceis, Deus é apresentado como Redentor. Explorar a ideia de que a redenção traz esperança para o futuro das famílias, indicando que sempre há possibilidade de transformação e renovação nos relacionamentos, adiciona uma dimensão espiritual à mensagem. Integrar exemplos práticos e conselhos sobre como os casais podem implementar essas ideias em suas vidas cotidianas torna a mensagem mais tangível e aplicável. Ao conectar a analogia das sementes ao crescimento do relacionamento, o conteúdo se torna mais acessível e relevante para o público-alvo. No segmento Reflexão sobre casamentos como contratos sociais, o título sugere uma análise crítica da abordagem social que enxerga o casamento como um contrato. A descrição destaca a singularidade do casamento, contrastando-o com a perspectiva de contrato social. A narrativa pode se aprofundar na ideia de que, ao contrário de um contrato, o casamento é apresentado como uma aliança, uma união sagrada que vai além de simples acordos sociais. Ao refletir sobre essa perspectiva, pode-se abordar como a escolha consciente pela aliança matrimonial influencia profundamente a vida daqueles que a fazem. Destacar como o casamento não é apenas um conjunto de termos e condições, mas sim uma força transformadora que molda os indivíduos envolvidos. A narrativa pode explorar a esperança que uma aliança oferece, evidenciando como a escolha de viver essa união especial pode levar a transformações significativas na vida dos cônjuges, e por extensão, na sociedade ao seu redor. Essa reflexão pode enfatizar a ideia de que, ao escolher uma abordagem de aliança sobre a contratual, os casais abrem portas para um relacionamento mais profundo, significativo e duradouro. Integrar exemplos concretos e histórias inspiradoras de casais que escolheram essa perspectiva de aliança, superando desafios e fortalecendo seus laços ao longo do tempo, pode enriquecer a mensagem. Isso oferece aos ouvintes uma visão prática de como essa reflexão pode ser aplicada em suas próprias vidas e casamentos. No primeiro capítulo sobre aconselhamento familiar, a abordagem se concentra em aspectos fundamentais para o entendimento e aprimoramento das bases de um relacionamento conjugal saudável. Dentre os pontos abordados, destaco os principais elementos que proporcionam uma compreensão mais profunda e prática. Primeiro, diferenciação entre amor e paixão. O capítulo inicia destacando a distinção crucial entre amor e paixão. Enfatiza-se que o amor, com seu componente divino de sacrifício e autonegação, deve ser o alicerce dos relacionamentos, enquanto a paixão, que busca interesses próprios, é comparada a uma fagulha que abre espaço para o amor genuíno. Segundo, alerta sobre o namoro secular. O texto adverte para os perigos do namoro nos moldes seculares, salientando que esses relacionamentos podem resultar em frustrações e feridas profundas na alma. A perspectiva bíblica ressalta que o homem foi criado para se relacionar exclusivamente com a pessoa que Deus separou para ele, destacando assim a importância de seguir padrões divinos. Terceiro, relevância do noivado cristão. O noivado cristão é apresentado como um período crucial de estabelecimento de compromissos e preparação para o casamento. Durante essa fase, o casal é incentivado a resolver problemas individuais e a absorver princípios essenciais para a construção de uma vida conjugal sólida, seja por meio de aconselhamento ou cursos pré-nupciais. Quarto, enfrentamento de desafios internos no casamento. Destaca-se que os maiores desafios para a estabilidade do casamento surgem de questões internas e não externas. O casal é convocado a lutar contra problemas internos e compreender as diferentes fases ou estações do casamento, visando a estabilidade nas melhores condições. Quinto, compromisso diário. O compromisso no casamento é enfatizado como algo incondicional, não limitado ao dia da cerimônia, mas necessário todos os dias. A necessidade de estar disposto a não ter reservas físicas e emocionais um com o outro é ressaltada como elemento central para a manutenção de um relacionamento saudável.
Sexto, papel do livro de Cantares de Salomão. O capítulo destaca a importância do livro de Cantares de Salomão ao demonstrar a beleza de um relacionamento ideal entre um homem e uma mulher casados. Esse livro é interpretado como uma expressão duradoura do amor, indo além da paixão efêmera e ressaltando a fusão de sentimentos alegres que deve existir em um relacionamento abençoado por Deus. Sétimo, compreensão das fases do casamento. O texto ressalta a existência de diferentes fases ou estações no casamento. Para manter a estabilidade, é crucial entender e superar as fases adversas, buscando estabilizar-se nas fases mais positivas. Oitavo, importância da comunicação. A comunicação eficaz é apontada como essencial para o sucesso do casamento. Casais bem-sucedidos são aqueles que compartilham metas e valores, fortalecendo a união e cooperação no relacionamento. Nono, exemplo positivo para outros. O capítulo conclui destacando a importância de agir como um farol para famílias destruídas, inspirando outros por meio do exemplo. Demonstrar respeito, amor e comprometimento é apontado como fundamental para impactar positivamente aqueles ao redor, reforçando a ideia de que os relacionamentos devem irradiar valores e princípios sólidos. Em síntese, o primeiro capítulo oferece uma visão abrangente fundamentada nos princípios cristãos sobre o aconselhamento familiar, proporcionando não apenas conhecimento teórico, mas também orientações práticas para a construção de relacionamentos sólidos e edificantes. Amado Pai Celestial, iniciamos esta oração com gratidão por Tua sabedoria revelada no capítulo 1 sobre aconselhamento familiar. Reconhecemos, Senhor, a diferença crucial entre o amor divino e a paixão egoísta, compreendendo que pautar nossos relacionamentos no amor é fundamental. Oramos pelas gerações, para que entendam os perigos do namoro secular e se comprometam a seguir Teus princípios. Dá-nos discernimento para enxergar a importância do noivado cristão, um tempo de preparação e compromisso. Senhor, que as famílias sejam fortalecidas, compreendendo as responsabilidades internas no casamento. Que cada casal enfrente as estações do matrimônio com resiliência, buscando sempre a Tua orientação. Imploramos, Deus, por atitudes comuns em casamentos bem-sucedidos. Que cada lar seja permeado pelas estratégias para manter a chama do amor acesa, seguindo Teus ensinamentos, especialmente nas estações de primavera, onde novos começos florescem. Senhor, abençoa as famílias com a compreensão da dinâmica do casamento pela teoria de Chapman. Que, como uma analogia divina, os casais vivam unidos, assim como Cristo e sua Igreja. Que cada lar seja uma força dinâmica, irradiando alegria, humildade e compromisso. Que os casais vivam o princípio da unidade, seguindo o exemplo de Jesus. Deus, consagra os compromissos diários no casamento. Que as famílias vivam com alegria, baseadas nas lições do livro de Cantares de Salomão. Dá-nos a sabedoria para semear boas sementes, fortalecendo alianças e redimindo as famílias. Reflete, Senhor, sobre a reflexão dos casamentos como contratos sociais, mostrando-nos que a verdadeira aliança molda e transforma. Concluímos, agradecendo por este capítulo inspirador. Que cada palavra, cada ensinamento, permaneça em nossos corações, moldando nossas vidas conforme Tua vontade. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Quero expressar meu profundo agradecimento pelo seu empenho e dedicação durante este estudo. Que Deus abençoe nosso ministério, comprometido em servir às necessidades daqueles que atendemos. Não se esqueça de se inscrever no canal para fortalecer nossa comunidade. Confira o conteúdo disponível e aguarde ansioso pelo próximo encontro com o curso de Teologia. Incentivo você a continuar o diálogo sobre o tema e explorar novos conteúdos teológicos. Obrigado por sua participação, desejo bênçãos e aguardo ansioso pelo próximo encontro. Até lá!